Bem, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com estimativa de média e desvio padrão, né? A partir dos dados de uma amostra. Na prática, é mais ou menos o que a gente viu na aula passada, só que com algumas características diferentes. Por exemplo, quando a minha amostra não é tão grande, eu tenho que mudar o meu método de calcular o intervalo de confiança. Então, eu vou explicar melhor em detalhes aqui, baseando na apostila, né? Qualquer dúvida, Sueli, seja bem-vinda. Qualquer dúvida, qualquer problema que tiver, vocês pode me Tá perguntar bom. que eu esclareço. Então, vamos lá. Estimativa da média populacional com desvio padrão conhecido, né? Para estimar a média de uma população a partir da média amostral, então, eu quero pegar a média da população inteira a partir da média de uma amostra. Precisamos antes saber se o desvio padrão da população ou populacional é conhecido ou não. O método usado é distinto para cada um dos casos e, portanto, iremos abordar primeiramente a estimativa da média quando o desvio da população é conhecido. Então, a estimativa da média populacional quando o desvio padrão é conhecido. Então, você tem um desvio padrão e aí você coleta a sua amostra, calcula a média e utiliza esse desvio padrão conhecido para calcular o intervalo de confiança. Então, conforme vimos na aula anterior, quando o desvio padrão é conhecido, populacional, porque eu posso calcular o da amostra, né? Basta que eu pego os dados da amostra e calculo o desvio padrão da amostra, né? O populacional, eu tenho que ter todos os dados da população. Então, quando eu desvio da população padrão, o desvio padrão populacional é conhecido, as estimativas pontual e intervalar da média são dados por essas duas formas. A pontual é que a média da população vai ser a média da amostra, que é o x barrado, e a estimativa intervalar média da amostra mais ou menos z sigma dividido pela raiz de n, que n é o tamanho da amostra, o sigma é o desvio padrão, z é o valor coeficiente que a gente utiliza baseado na distribuição normal, consultando uma tabela, né? Então, o sigma é o desvio padrão populacional conhecido. Aí você calcula a estimativa. A gente viu um exemplo disso na aula passada, né? Em que eu tinha a média, eu tinha o desvio padrão da população, eu consultei o Z de acordo com o nível de confiança, a gente fez um exercício com 90%, 95% e 99%, raiz quadrada do tamanho da amostra, né? Basicamente é isso que a gente faz. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó, para a gente poder ilustrar, né? Uma indústria de tubos de aço possui um processo de produção que opera de maneira contínua, através de um turno completo de produção. É projetado para que cada tubo tenha um comprimento de 11 metros. Então, nessa indústria de tubos de aço, eles têm que produzir tubos de tamanho 11 metros, né? Um comprimento 11 metros. E o desvio padrão conhecido é de 0,02. Então, esse é um desvio padrão conhecido. Então, eu estou dando o desvio padrão, né? Da população, que nesse caso aqui são os tubos de aço. Sueli, está prestando atenção aí? Sim. Beleza, qualquer dúvida pode falar, tá? Pode interromper Tá nesses bom. problemas. Então, o desvio padrão foi dado, que é o 0,02, né? Aí, a intervalos periódicos são selecionados amostras para determinar se o comprimento médio do tubo ainda se mantém igual a 11, ou se algo errado ocorreu no processo de produção
para que tenha sido modificado o comprimento do tubo produzido. Então, eles coletam algumas amostras, né, dos tubos que são produzidos. Se tal situação tiver ocorrido, deve-se adotar uma ação corretiva, né? Se não se mantém, né, igual a 11 metros, então alguma ação tem que ser tomada, né? Aí a gente vai analisar. Então a gente vai pegar uma amostra, imagina a produção de uma indústria durante um turno inteiro, né? Quantos mil tubos de aço, dependendo do porte da empresa, são produzidos? Eu vou lá e coleto 100 tubos, né? Então, pego uma amostra desses milhares de tubos que são produzidos, né? Se tal situação tiver ocorrido, deve-se adotar uma ação corretiva, ou seja, se eu calcular a média da população a partir da média da amostra, eu calcular o intervalo de confiança da média e esse intervalo ele ficar fora do que eu quero, eu entendo que as peças não estão sendo produzidas exatamente. Então, eu preciso corrigir, né? É isso que ele chamou de ação corretiva. Então, ele pegou uma amostra de 100 tubos, né? Então, ó, aqui eu tenho um sigma, né? Que vai ser 0,02 metros. Eu tenho a média que ele vai me dar e eu tenho uma raiz de 100, né? Para poder calcular o intervalo de confiança da média da população e não da amostra, porque a média da amostra eu tenho, né? Beleza. Aí, uma amostra aleatória de 100 tubos foi selecionada e verificou que o comprimento médio do tubo, ele tem 10,998 metros. 998 metros, né? Estime o comprimento médio de todos os tubos desse processo de produção usando um intervalo de confiança A, 95%, então é o primeiro intervalo de confiança, e o segundo intervalo de confiança é 99%. Beleza? Aqui, ó, ele já até facilitou para a gente, por quê? Porque ele colocou, ele já consultou a tabela lá, né? O que que ele fez? Ó, ele pegou o 95, dividiu por 2 para nós, né? Então, ele fez a conta aqui, ó. Né? Ele pegou aqui, ó, dividiu por 2, pegou o 95%, dividiu por 2 e chegou no 0,475. Ele foi lá na tabela de distribuição normal padronizada e para esse valor de 0,475, ele tem um Z de 1,96. Então, ele achou o Z. Beleza. Agora, ele tem que calcular o erro, né? Esse cara aqui é o erro. Aí, para calcular o erro, é Z vezes sigma dividido pela raiz de N. Então, fica 1,96, 0,02 dividido pela raiz de N, que deu esse valor aqui, ó, de 0,00392. Com o erro e a média calculada, né, que eu tenho a média, 10,998, né, 998. Aí eu somo o erro e subtraio o erro, né? Então eu tenho um intervalo, né, de confiança aqui, ó, que varia entre 10,994 e 11,002. Esse é um intervalo de confiança para 95%. Beleza. E eu tenho, agora eu faço o mesmo cálculo com uma confiança maior, que seria uma confiança de 99% de chance. Eu já falei com vocês que os estudos que a gente trabalhou, né, os estudos, você tem uma relevância estatística
com 95% é suficiente. Mas tem alguns trabalhos que dá para afirmar com mais precisão, por exemplo, com 99% de confiança. Aí, nesse caso, com 99% de confiança, eu vou ter esse valor que eu vou ter que consultar na tabela Z, tabela de distribuição normal, e ele já colocou aqui para mim que na tabela da distribuição normal padronizada, para o valor de 0,495, eu tenho um Z de tamanho, de valor 2,58. Então, o meu erro agora, ele vai mudar, né? O meu erro, ele vai ser um pouquinho maior, né? Aqui ele estava em 0,03 e agora o meu erro vai ser 0,05, né? Por quê? Porque agora eu estou multiplicando por 2,58, né? Então, eu vou ter um erro um pouquinho maior. E aí eu tenho um valor, né, que é para mais 11, para menos 10,993. Logo, o intervalo de confiança, né, aqui embaixo, ele varia de 10 metros e 993 até 11 metros 003, né? E eu tenho uma estimativa pontual da média, né, que é igual a 10,998, que é a pontual. Perfeito. Está aí meu estudo, o meu entendimento, né? Na minha opinião, eu entendo que a gente pode afirmar que as peças produzidas, na média, elas estão atendendo o que o fabricante deseja, né? Que é nessa amostra, né? De 10,993 até 11,003, né? Então, a média ali, ela está atendendo ao que o que se espera na produção dessa tubulação. Então, com esses dados aqui, nenhuma ação corretiva necessita ser adicionada, né? Por quê? Porque, graças a Deus, aqui deu tudo certo. Agora, se eu tivesse achado uma média menor que essa, ou uma média maior, e talvez, né, eu teria uma discrepância do resultado, né, do que foi produzido. Mas, enfim, está dentro dessa lógica. Aí, beleza. Então, isso aí a gente já viu, isso aqui é um outro exemplo, a gente já viu isso na aula passada e repetiu um exemplo com outro cenário, né? Agora, a gente vai trabalhar que quando eu tenho a estimativa da média da população e eu não tenho desvio padrão conhecido. Então, eu não tenho, que é normal, né? Às vezes você não tem um desvio padrão populacional conhecido. Na verdade, quase sempre você não tem desvio padrão populacional conhecido. Então, vamos lá. Quando o desvio padrão populacional é desconhecido, o que geralmente ocorre, né? Usamos o desvio padrão da amostra. Então, eu vou substituir o sigma x, que seria esse sigma aqui, ó, pelo SX. O SX é o desvio padrão da amostra. Uai, como é que eu faço para calcular o desvio padrão? Uai, se eu calculei a média, então basta eu calcular o desvio padrão da amostra e utilizar ele. Nas equações para intervalos de confiança e de erros, quando o tamanho da amostra, aí agora tem outra característica, quando o tamanho da amostra é superior a 30, o desvio padrão amostral fornece uma aproximação bastante razoável do verdadeiro valor na maioria dos casos. Entretanto, para a amostra com 30 ou menos observações, a aproximação normal, ou seja, consultar a tabela normal, não é adequada.
e aí a gente vai ter que consultar uma outra tabela, que não é a da distribuição normal, e sim da distribuição T, que é uma outra tabela que eu preciso consultar. Essa tabela, vou até mostrar um exemplo dela aqui, ó, dessa tabela. Ela está aqui. A tabela, ela é um pouquinho diferente da tabela, porque eu tenho aqui os graus de liberdade. Os graus de liberdade equivalem ao tamanho da amostra. Pode observar, ó, que normalmente eu vou consultar quando a amostra é menor ou igual a 30. Então, os graus de liberdade vão variar em função disso, né? Do tamanho da amostra. Eu vou mostrar um exemplo de como fazer esse cálculo, tá? Aí aqui, ó, exemplo 2, né, que é o que a gente está trabalhando. Queremos saber o valor de T para uma amostra de tamanho 23, para um intervalo de confiança de 95%. Sueli, se fosse Patrícia, seja bem-vindos, meninas, Maria Helena. Se fosse 95% de confiança na distribuição normal, como é que eu faria? Vou explicar, ó. Eu vou lá na tabela da distribuição normal, pego o 95%, divido por 2. Então, ó, 0,95, que é 95%, divido por 2, dá 0,47. Eu vou aqui, procuro 0,475, que dele está aqui, ó. Eu pego 1,9, que está aqui à esquerda, que é o valor de Z, e somo com 0,06, que vai me dar um valor, né, de 1,9 mais 0,06, que vai me dar um valor de Z de 1,96. É assim que funciona quando eu estou trabalhando com a distribuição normal e com uma amostra maior do que 30. Nesse exemplo que a gente está vendo aqui, eu não vou poder fazer isso. Por quê? Porque a minha amostra, ela tem um tamanho de 23. Aqui, ó. Então, eu não vou pegar o Z lá da distribuição normal. Então, isso pode aparecer para vocês. Quando a amostra for menor ou igual a 30, não pode consultar a tabela da página 85 lá. Tem que consultar a tabela da página 125, que é a tabela da distribuição T, né, que a gente chama, ou T-Student, também utiliza essa notação, né, para referenciar a tabela da distribuição T. Então, queremos saber o valor de T, agora não mais de Z, né, o valor de T, para uma amostra de N igual a 23. Então, quando a minha amostra ela tem um tamanho de 23, aí eu vou consultar e é diferente. Ó, eu vou pegar 95%, 95% é igual a 0,95, e eu tenho a diferença de 0,05 nas duas caudas. Essas caudas aqui se referem ao gráfico, não precisa te preocupar. Mas, basicamente, eu pego o 0,95, faço 1 menos 0,95, e é ele que eu divido por 2. Então, tem uma técnica diferente aqui, ó. No caso da tabela Z, eu pego o 0,95, divido por 2. E acho o 0,475, consulto, somo os valores. No caso da tabela T é diferente. Eu pego 1 menos 0,95, divido por 2, que dá 0,025. Com esse valor de 0,25 e com o tamanho da amostra, eu consigo calcular o valor de T e utilizar na minha conta. Para eu
para eu utilizar o tamanho da amostra tem 23, mas para eu achar o número de graus de liberdade, eu tenho que pegar o tamanho da amostra e subtrair 1. Eu tenho que fazer essa operação. Então, eu vou achar o valor de 22. Então, para consultar a tabela T-Student, eu tenho que achar o valor 0,025 e o 22. Aí, para esse valor, eu vou lá e consulto, ó. Então, é 0,025, tá aqui, né, a representação dele, ó, é marcado aqui, e o grau de liberdade é o 22. Por quê? Porque a minha amostra ela tem um tamanho 23, e o grau de liberdade é o tamanho da amostra menos 1. Então, eu achei o valor de T de 2,074. E aí, eu vou utilizar na minha fórmula essa notação aqui, ó. Ó, agora eu tenho desvio padrão amostral, eu tenho o valor da variável de cada amostra, eu tenho a média amostral, eu tenho os dados que são utilizados para fazer o cálculo. Beleza. Quando eu faço a consulta, agora eu já tenho como calcular, só que agora eu vou usar o T. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, ó. Tem, ó. Vamos lá. A seguinte amostra foi extraída de uma população com distribuição normal. Eu peguei esses valores aqui. Estime o valor da média populacional com um intervalo de confiança de 95%. Vou fazer uma pergunta. Eu vou utilizar a tabela da distribuição normal Z ou eu vou utilizar a tabela da distribuição T-Student? Pergunta para os que estão acompanhando aí. Conseguem responder? Sueli, Patrícia, Maria Helena? Essa segunda tabela. Fala mais alto, Maria Helena. Eu acho que é a segunda tabela, essa que você A falou, por segunda último, é estudo. tabela? É estudo? Lá deu maior que 30? Não, olha o tamanho da amostra aqui, ó. Não deu mais que 30, não, né? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 valores. Correto. Eu vou utilizar a Z ou a T? AT. A T. Para utilizar a T, eu vou ter que pegar 95, subtrair de 1, não é isso? Ó. A técnica é 1 menos 0,95 dividido por 2. Então, eu achei um dos valores que eu preciso para consultar. E o grau de liberdade, qual que vai ser? Quando a amostra tem um tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual que é o grau de liberdade? É o tamanho da amostra menos 1. Se a amostra tem 10, qual que é o grau de liberdade? Seria 9? 9, beleza. Então, eu vou lá na tabela, ó. Eu vou consultar ela aqui agora, ó. Então, vai ser 0,025 e aqui vai ser o grau de liberdade, né? Então, qual que vai ser o meu valor de T? Esse 2,262, né? Esse aqui é o valor que eu vou utilizar. Solução. Eu vou calcular a média, deu 8,7. O desvio padrão deu 2. Vamos calcular aqui, rapidinho? Alguém lembra como é que calcula o desvio padrão de cabeça? Ninguém lembra, não? Que Tem... some de 20? Deixa eu ver aqui. Não, o desvio Não. padrão, né? Não, o desvio padrão tem que calcular a variância, lembra não? Da variância? Vamos calcular aqui, ó, né? Eu ajudo vocês. Então, ó, os valores são 9, 8, 12, 7, 9, 6, 11, 6, 10 e 9.
Beleza? Então, tem uma amostra com 10 valores, né? Aí eu vou calcular a média. A média vai ser a soma dividido por quanto? Hã? Por quanto? Por 10 ou por... Por 10. 8,7. Não é isso? Aí o que que eu faço? Eu pego cada valorzinho aqui, ó, e subtraio da média. Lembra desse valor? Aí, ó, eu vou Ah, só... é, você pega a média e diminui com o primeiro, depois pega e diminui pelo segundo? Isso mesmo, né? Aí a gente faz assim, não é isso? Aí depois Isso. pega esse valor aqui, ó, e multiplica por ele mesmo, não é? Isso, tipo raiz quadrada. Aí depois soma esses valores, não é isso? Soma os valores. Aí esse valor aqui, então, ó, o que que eu fiz? Eu fiz a soma da diferença dos quadrados, né? E aí agora, esse cara aqui é a variância. E aí eu tenho o desvio padrão, né, dos valores, que é, na verdade, a raiz desse cara aqui, né? Desse cara que é a soma, né? 2, deixa eu ver se está certo. Ah, eu tenho que dividir. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Vou ter que voltar lá, eu tenho que fazer uma divisão aqui rapidinho. Esqueci de fazê-la. Aqui, ó, eu esqueci de dividir, ó, por n menos 1, né? Aqui, ó. Eu fiz só essa parte da fórmula aqui, ó. Essa aqui eu fiz, mas eu não dividi por 9, né? Então tem que pegar esse cara e dividir ele por 9. Isso. Aí agora eu achei a variância, que é esse valor aqui, né? Esse é a variância. E esse aqui é o desvio padrão. Agora bateu com o resultado do livro, né? Então, calculei aqui rapidinho. Deixa eu só diminuir aqui, ó. Isto. Isto. E a média é 8,7. Então, calculei a média, variância e desvio padrão desse exercício aqui, né? Deixa eu só salvar aqui, porque vai que dá uma zebrinha. Eu acho que essa aula nossa hoje é a 30. Aqui 21, vamos colocar 21. Beleza, então aqui eu tenho os mesmos dados do livro, né? Então vou voltar lá para a apostila aqui, para o final, 110, perfeito. Então, lá não. Nós já estamos na última página da apostila já. Aí aqui, ó. Então, ó, eu cheguei nessa conclusão aqui. Aqui é o desvio padrão da amostra, né? Aqui, ó, esse é o desvio padrão da amostra. Variância da amostra. E o desvio padrão da amostra. E média da amostra. Né? Tudo da amostra. Então, ó, média da amostra, 8,7. Bateu, não bateu? Sim ou não? Sim. Bateu. Desvio padrão bateu também? Aqui ele. 2, 2. exato. 2 aqui, certo? Certinho. Bateu também. Aí, ó, o valor
de T. A gente tinha marcado lá, ó, tá aqui, ó, 2,262. Vamos ver se bateu, ó. Tá aqui o valor de T, ó, 2,262. Aí agora eu tenho a fórmula, ó, só que aqui a diferença é qual? Aqui era Z e aqui era sigma. Um ponto para quem descobriu. E aqui era sigma. Agora tá como? Ó, agora tá. Vou tirar aqui. T e aqui SX. O que que é SX? Por que que aqui é SX e não é sigma? E por que que aqui é T e não é Z? Alguém consegue explicar? Se conseguir, um ponto. César, Ah, é porque não pode ser menos. Às vezes eu estou fora. Porque não pode consultar aquela tabela que está nos 25? Não pode ser menos do que até 25 não pode consultar a tabela, é isso? não, se a amostra ela for menor ou igual a 30, eu A tenho 30. que consultar a tabela T. Ah, tá. Se a amostra for maior que 30, eu consulto a tabela Z. Isso. Ah, então tá. Entendi agora. Entendeu? Então, Não é o que eu tô por que que tá T aqui e não Z? Porque a minha amostra ela tem qual tamanho? 10. 1,7. Não, o tamanho dela, não é a média, não. É o tamanho dela. Quantos elementos que eu coletei? 10, não é? 10. 10 é menor ou igual a 30? Verdadeiro ou falso? É menor, né? Verdadeiro. Então, se é menor ou igual a 30, eu tenho que consultar qual tabela? A tabela. T. T de tatu. T student, que ela chama. Não. Beleza. Então, essa é a primeira diferença aqui, ó. Aí, a segunda diferença para a fórmula anterior do erro, né? A gente está calculando o erro. Por que que a gente está calculando o erro? Para a gente calcular o intervalo de confiança, ó. O intervalo da média, né? Beleza. Por que que aqui é SX e não sigma? Por quê? Porque o sigma é o desvio padrão da população. E o SX é o desvio padrão da amostra. Eu não tenho desvio padrão da população. Na prática, eu nunca tenho desvio padrão da população. Eu sempre tenho só o desvio padrão da amostra. Então, mudou. Aqui eu estou utilizando o desvio padrão da amostra. O SX representa o desvio padrão da amostra. Beleza. O valor de T eu já fui lá na tabela T e peguei, que dá 2,262. Beleza. Então, o que que eu faço? Eu vou calcular o intervalo, né, de confiança aqui, né? Que é o quê? O intervalo de confiança. É a média, que é o 8,7, mais ou menos o erro. Olha o erro aqui. Então, fica sendo 8,7 mais ou menos o T, que é 2,262, que eu peguei na tabela T. 2, que é o desvio padrão. Raiz de 10, que é o tamanho da amostra ao quadrado, a raiz quadrada do tamanho da amostra. E eu cheguei num intervalo que é 8,7 mais 1,43, e o segundo elemento é o 8,7 menos 1,43, que está aqui embaixo, ó. Deu 7,26 e 10,131. Então, é assim que eu calculo o intervalo de confiança para uma amostra menor ou igual a 30. É assim que funciona. E quando eu não tenho desvio padrão da população, eu só tenho o desvio padrão da amostra, né?
que se eu tivesse o desvio da padrão da população, eu iria utilizar o desvio padrão da população. Essa que é a lógica aqui, gente. Bem, é isso. É isso que essa parte aqui, a gente não precisa de preocupar agora, não. Que a amostragem de pequenas populações, eu acho que vai complicar um pouquinho, tá? É só uma mudança na fórmula, na verdade, tá? Que ele acrescenta essa raiz quadrada aqui na multiplicação, quando é conhecido e quando é desconhecido. Ele coloca esse, esse padrão aqui, né? Esse regulador. A gente não precisa de preocupar com essa questão, não, tá? Então, essa parte aqui da apostila, a gente não precisa preocupar com ela, mostrar de pequenas populações. Tá? Deixa quando vocês forem fazer uma estatística mais pesada, uma disciplina mais de graduação e tal, aí vocês se preocupem com ela. Mas é isso, né? É isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse semestre. A gente acabou a apostila aqui, ó, e até queria aproveitar para poder agradecer o autor da apostila, né? Eu não sei se eu falei o nome dele em algum momento aqui em nossas aulas, mas é o Álvaro Nebel aqui. Excelente material, excelente apostila, bem didática, bem interessante. Tem alguns errinhos aqui, mas a gente consegue perceber. Então, em momento nenhum atrapalhou, tem uns exercícios. Bem bacana a apostila, assim, bem interessante. E num nível que dá para a gente entender, né? Todos os aspectos. Mas é isso. É isso que a gente tem. Agora a gente tem que focar no trabalho prático e vamos fazer alguns exercícios. Eu queria que vocês fizessem esse exercício aqui, ó, da página 127 para a aula de quinta-feira. Desse uma olhada nesses exercícios aqui, ó, para a gente poder eu tirar dúvida de vocês. E também tem uns exercícios do capítulo anterior, que também está muito próximo, né, que a gente fez quase todos. Eu acho Qual que página é essa? eu não fiz o 4 aqui, não. Eu fiz só o 127? 3. Como é que é, Patrícia? Qual página que é, os exercícios? 127. É a última página da apostila. Penúltima, na verdade, tem a 128. Esses exercícios aqui que eu vou trabalhar com vocês na aula da semana que vem. Eu queria só mostrar um negócio para vocês que eu vi hoje, né? Eu achei bem interessante. Quer dizer, por um lado eu achei ruim porque a eficácia daquela Coronavac, né, que é uma vacina que o Brasil está apostando, né, ela não teve uma eficácia alta. Aí eu queria mostrar para vocês sabem como é que funciona essa questão de eficácia? Vocês já procuraram saber, Sueli, Maria Helena, Patrícia? Não. Não? Deixa. Você sabe, Maria Helena? Então, César, eu vi algumas reportagens, não sei se explicar direitinho, não. Parece que tem Eu vou explicar para vocês. até alguns detalhes lá. Eu não sei te explicar, não, mas eu entendi mais ou menos o dia que estava explicando. Eu vou explicar para vocês aqui. Esse caso específico da Coronavac, eu vi alguns dados na internet e consegui entender o processo. O que eles fizeram? Eles fizeram 4 análises. Eles pegaram e... que eles fizeram? Eles pegaram uma amostra de aproximadamente, eu vou arredondar aqui, 13 mil pessoas. Então, essa é a amostra deles. Dessas 13 mil pessoas, então, pessoas, 13 mil, pessoas, 13 mil. Dessas 13 mil pessoas, 6.500
tomaram placebo e 6.500 tomaram vacina. Então, metade dessas 13 mil pessoas tomou uma injeção, só que em 6.500 era só um sorinho lá, era uma substância inofensiva. Não fazia Que é o mal, não placebo, fazia né? nada. E em outras 6.500 eles tomaram vacina. Esse foi o estudo, sabe? Esse aqui é o da Coronavac. Beleza. Aí, eles pegaram a amostra deles, eles aplicaram a vacina e o placebo em profissionais da saúde com maiores de 18 anos. Esse foi o experimento. Então, tem pessoas de diversas idades, com diversos tipos de problemas e tal, deu muita gente, né? Então, beleza. E aí, dessas pessoas, 240 foram infectados, tiveram Covid, corona, fizeram o teste e dessas 13 mil pessoas, 240 testaram positivo para coronavírus, para Covid. Entendeu? Tá claro até agora? Para mim tá. Sim. Beleza. Então, ó, 13 mil pessoas, 6.500 tomou placebo, 6.500 tomou vacina e 240 pegou o vírus. Beleza. Aí a eficácia da vacina ela é calculada em função desse 240 aqui. O estado de São Paulo, o Butantan, que é o laboratório brasileiro com a parceria com o Sinovac e tal, ele, na semana passada, ele soltou 3 resultados. O primeiro resultado dele foi o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó. O primeiro resultado, ele falou assim, não, a vacina teve 100%, vou colocar por cento, de eficiência para casos graves da doença. Como é que ele calculou esses casos graves? Dessas 240 pessoas aqui que foram infectadas, aí como é que ele calculou isso? 160 tomaram placebo e 0 pessoas do grupo que tinha tomado vacina ficou em estado grave. Aí, então, eu pego 160 que tomou placebo, menos 0, nenhuma pessoa ficou em estado grave, e eu divido isso por 160, que são as pessoas que tomaram placebo. Então, qual foi a minha eficácia? De 100%. Aí eles divulgaram um segundo resultado, que também atingiu 100%, que era de casos moderados. E como é que eles calcularam isso? Da mesma forma do anterior. O que é o cálculo? Ó, 160
160 pessoas tomou placebo, mas ninguém apresentou sintoma, dos que tomaram vacina, apresentou sintoma moderado. Então, na hora que eu faço 160 menos 0, divido por 160, eu vou chegar em 100%, que é 1, né? E divulgaram um terceiro resultado, isso foi na semana passada, de 78%, que incluía casos leves. E o que é esse cálculo dos casos leves? O cálculo dos casos leves é 160 pessoas tomaram placebo, só que 35 pessoas que tomaram vacina teve sintomas leves. Aí, na hora que eu faço essa divisão, dá lá os 78% que eles divulgaram na semana passada. Deixa eu colocar aqui porcentagem lá. Na verdade, eu acho que foi até, deixa eu ver se 36, foi um pouco menos aqui. É mais ou menos isso aqui, ó, que deu. Acho que foram 36. Isso. Que aí deu 78 que eles divulgaram. Perfeito. Aí, beleza, né? Todo mundo ficou feliz na semana passada e tal. Aí, hoje, eles divulgaram um quarto resultado. Na semana passada, eles não divulgaram o caso em que foi muito leve o sintoma. Então, colocou caso grave, casos graves, moderados, leves e muito leves. Eles não tinham divulgado os muito leves. E esse muito leves deu 50%. E aí, de acordo com as minhas contas, o muito leves, ele é a mesma ideia aqui, ó. Só que 160 menos. Aí, no caso aqui, foi menos 80 pessoas. Então, 80 pessoas tiveram casos leves na doença. E aí, o que dá 50%. Né? Então, foi exatamente isso que eles divulgaram hoje. Né? Essas eficácias. Só que a que vale perante uma comparação com as demais vacinas é a que considera todos os casos, que é essa com 80 pessoas aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, é assim que funciona a lógica da vacina, né? Então, é um resultado razoável, né? Por exemplo, de 240 pessoas, só 80 tomou vacina e teve Covid, com sintoma leve, com todos os sintomas, né? Considerando tudo, né? Então, é isso, essa que é a eficácia dela, da vacina, né? Agora, ela é uma boa vacina? Eu entendo que sim. Por quê? Porque ninguém dos que tomou vacina teve caso moderado ou grave. Só para explicar o que é leve, muito leve, moderado e grave, é o seguinte: muito leve, a pessoa teve Covid, mas não precisou de ir no médico, nem no hospital, nem nada, ficou em casa, tomou nada. Teve um sintoma ali, deve ter tomado alguma coisa, um antigripal, um analgésico, alguma coisa. Isso aqui é o muito leve. Os leves é que
teve sintoma, mas teve que ir para um atendimento, seja no médico, seja num hospital. O moderado já é uma pessoa que teve que ficar hospitalizada, ela foi internada no hospital. E grave é a pessoa que foi internada no hospital e precisou de oxigênio, foi para UTI, etc. Então, tem essa classificação aí que é feita, sabe? Então, por que eu acho que a vacina é boa? É a opinião particular minha. Mesmo ela não tendo uma eficácia boa, né? Ou seja, só 50%, as pessoas que tomaram não foram para o hospital, a vacina. Nenhuma foi para o hospital. Então, é boa, né? Imagina você tomar um medicamento, que é uma vacina, que se você tiver o contato com o vírus, você vai ter um sintoma leve ou muito leve, né? E você nunca vai ter moderado ou grave. Né? Então é interessante. Então esse aqui é o estudo que foi realizado, né? É isso. Esse é o resultado aí. Essa é a análise estatística que foi feita. E volta a falar, esses dados aqui, ó, de 36, 80, eu fui pescando, isso não está público, não. Mas o cara lá foi e falou, não, 200, mais ou menos 240, depois falou 220. Aí, entre 240 e 220 aqui pessoas foram infectadas, ou seja, tiveram corona. Qual que seria a vacina ideal? Só para vocês raciocinar. Seria o ideal, uma vacina top, seria o seguinte, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Se as 240 pessoas que foram infectadas, 200, elas todas tomaram o placebo. Concorda comigo? Aí seria uma vacina 100% eficaz. Entendeu o que eu quis dizer aqui? Eu entendi. Entendeu? Se os que tiveram Covid, coronavírus, se os 240 tivessem no grupo dos que tomaram placebo, entendeu? Uhum. Aí seria uma vacina 100% eficaz. A da Pfizer foi mais ou menos isso. A vacina da Pfizer... Eu esqueci como é que escreve Pfizer. Não sei se é assim, deixa eu ver. Não, tem um F, né? Acho que é assim. A da Pfizer, ela teve um resultado só. Ela foi assim, ó. Essa eu também dei uma olhada nela. A da Pfizer foi bem melhor do que a Corona. Por quê? A da Pfizer foram 44 mil pessoas. 22 mil pessoas tomaram placebo, 22 mil pessoas tomaram vacina. 170 foram infectadas. Aí ela teve só um resultado de 95% a eficácia dela. E o que foi isso? O que é o 95%? Dos 170 infectados, 162 tomaram placebo e 8 tomaram vacina. Então, eu faço essa conta aqui, ó.
162 menos 8 dividido por 162. Aí eu vou atingir os 95%. É assim que funciona. Então, essa foi a da Pfizer. O resultado da vacina da Pfizer, né? E teve também tem um outro laboratório que é da Oxford, né? Que é como a Fiocruz, que ela, nessa mesma linha aqui, ela teve 72% de eficiência no resultado, né? Melhor do que a da Coronavac. Ainda bem que nós temos, né, um plano B para a questão de vacina, que é a Coronavac com a da Oxford, né, que é as duas que estão adiantadas aí e estão para ser aprovadas. Mas isso aqui é só um detalhe, viu, gente, na nossa disciplina aqui, é só para explicar, tentar explicar para vocês aqui qual foi a lógica utilizada aí pelo laboratório, né? Beleza? Ok. Então é isso. Aí eu vou querer que vocês façam para sexta-feira, para quinta-feira, os exercícios da página 127, dá uma olhada neles. E eu vou, só para a gente chegar aqui, já fica mais fácil de eu tirar a dúvida de vocês, né? Aí a gente faz eles juntos. Beleza? Aí semana que vem a gente fica por conta do trabalho. Que dia que é a nossa prova? Vocês estão lembrados? Dia 21? Isso, dia 21, né? Que vai dar exatamente na próxima quinta-feira, sem ser essa quinta a outra. Tá? Eu vou até mandar isso no grupo lá. Nós estamos fazendo uma de informática, 40 questões. Vocês estão fazendo 40 questões? Muito essa semana. Ah, tá. Bastante semana. Então, Isso é mesmo. boa sorte para vocês aí, vai dar Direito, certo. tem economia, tem contabilidade, tem 40 questões Você, de informática. Oi? as aulas presenciais pra gente não volta mais, não, né? Então, Patrícia, eu acho que depende muito dessa vacinação, sabe? Eu acho que ainda é cedo para falar que não volta, sabe? Uhum. Eu acho que pode acontecer, não sei, às vezes tem uma determinação que vem de cima e aí a gente é obrigado a cumprir, entendeu? Que é, por exemplo, vamos continuar com o EAD? Vamos, mas vamos ter um encontro presencial uma vez por semana, entendeu? Às vezes a gente pode ter um negócio mais híbrido, um estudo EAD e um estudo presencial. Eu acho que tem grande chance disso acontecer, sendo honesto, né? Mas isso aí vai ficar para final de fevereiro, a gente vai conversar com vocês, esperar passar esse final de semestre e também as férias, né, que serão em fevereiro. No próximo semestre você vai dar aula pra gente? Então, não tem a prévia das disciplinas, né, ainda. Então, eu não sei se eu vou participar da turma de vocês no semestre que vem. Por quê? Porque eu sou um professor da área de informática, né? Então, vai depender da demanda que os cursos de informática vão ter de mim, né? Então, por exemplo, às vezes, e também das disciplinas do próximo semestre, que às vezes tem disciplinas que é muito relacionada à área de administração, e aí eu não tenho competência para dar essa aula, né? Então, nós vamos ter que avaliar. Então, isso não está definido ainda não. Mas quem sabe, às vezes tem alguma disciplina do terceiro
trimestre de vocês, que vocês estão no segundo, né? Que eu possa pegar, que eu possa ajudá-los. Então tá bom. Beleza? Uhum. Então é isso. Então, dá uma olhada nesses exercícios aí, a gente faz eles na quinta-feira, às 7 horas. Tá bom, então. Boa noite para vocês. Então tá, boa noite. Se alguém Boa tiver noite. alguma dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês.